todos os países do mundo, praticamente 193 países, decidiram conservar 10% do ambiente marinho até 2020. O Brasil, por exemplo, só tem 1,5% conservado. E a Paraíba, menos de 0,5%. Imagina que você quer conservar um território e que você precisa, obviamente, estabelecer prioridades. Para estabelecer prioridades de conservação de ecossistemas recifais, você precisa primeiro mapeá-los. Você precisa saber onde eles estão. Em segundo lugar, você precisa saber também o que os caracteriza, quais são os organismos, quais são as formas de vida que os compõem. Então, o nosso projeto ele respondeu basicamente essa pergunta: onde estão os recifes naturais, principalmente da Paraíba, e qual a vida marinha associada a eles. Os recifes de corais têm importância em diversos fatores, como por exemplo, proteção costeira, onde ele diminui a potência das ondas na arrebentação na costa, ele tem importância na pesca, ele tem importância no turismo, ele tem importância em diversas coisas que geram renda. Para realizar o mapeamento, identificar onde estão as formações recifais, então nós acoplamos um ecobatímetro à embarcação e navegamos 1.800 quilômetros aqui numa região relativamente pequena da costa paraibana. Então esse equipamento ele salva as informações a cada segundo junto com as coordenadas geográficas. Isso permite então que nós tenhamos um mapeamento bastante preciso de onde estão os ecossistemas recifais da nossa costa. O principal resultado do mapeamento foi o achado de 4 formações recifais mesofóticas, ou seja, aquelas que estão abaixo dos 30 metros de profundidade. Nós mapeamos essas áreas e depois expandimos também para a área rasa, na faixa dos 5 a 10 metros de profundidade. Das 4 formações recifais mesofóticas, 2 foram novidades completas e absolutas. Por quê? Porque são indícios, nós ainda não temos certeza absoluta, de que são paleocanais. Provavelmente nós encontramos um antigo curso do Rio Paraíba. Para caracterizar a biota marinha associada às formações recifais mapeadas, nós utilizamos câmeras subaquáticas, filmamos todos os mergulhos, trazemos as imagens para o laboratório, processamos e coletamos todas as informações biológicas de interesse. Considerando tanto os recifes que estavam abaixo dos 30 metros de profundidade quanto aqueles mais rasos, nós identificamos uma biodiversidade estonteante. Há uma diversidade incrível de esponjas, de macroalgas, incluindo outros invertebrados marinhos, como moluscos e crustáceos. Agora, o nosso maior foco, sem dúvida alguma, foram os peixes e os corais, já que os corais são organismos capazes de formar recifes. Então, nós utilizamos toda a estrutura da universidade, tanto humana quanto física, e vinculamos alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado no projeto, desenvolvendo subprojetos. Nós analisamos as imagens para ver o número de espécies, a quantidade de indivíduos, bem como as formas e funções dessas espécies, se são carnívoras, se são herbívoras, se formam agregação reprodutiva ou se são espécies solitárias, e também para ver a diversidade filogenética. Até o momento, nós documentamos cerca de 60 espécies de peixes. Dentro dessas espécies, temos novas ocorrências para a área
e temos espécies ameaçadas de extinção, como o bodião azul. O meu trabalho segue basicamente a mesma metodologia usada nos recifes naturais, porém é realizada em recifes artificiais, que são os naufrágios aqui da Paraíba. A importância de realizar trabalhos dessa natureza em recifes artificiais é que os recifes naturais vêm sendo degradados e aí os recifes artificiais servem como abrigo, como proteção, como áreas de alimentação para várias espécies de peixes recifais. A atuação da Mar Aberta nesse projeto é dar a estrutura mínima necessária na parte de segurança e planejamento do mergulho, para que os pesquisadores envolvidos no projeto possam fazer suas coletas, suas pesquisas com segurança. Hoje educar não é só educar em casa, só educar no colégio, hoje educar também no meio ambiente, né? E o meio ambiente que eu trabalho e que eu convivo é o mar. Então, quando eu recebi esse convite, eu abracei com um especial sabor, porque a gente tem que preservar o fundo do mar. Minha pesquisa analisou as comunidades de recifes de coral e como elas estão organizadas em um gradiente de profundidade, tanto os recifes rasos como os recifes profundos. Nós encontramos 17 espécies de 14 famílias, elas estão divididas em 861 colônias e também encontramos 2 novos registros, o coral negro, Cirripates, e uma agarícia, que foi o primeiro registro aqui para Paraíba. E, em geral, nossa pesquisa mostrou que tanto os recifes rasos como os recifes profundos são complementares em questão de diversidade. Os resultados até agora encontrados, eles foram bastante alarmantes. A gente não esperava encontrar tanto coral doente, tanto em áreas rasas como em áreas profundas. Então eles estão realmente muito doentes em todo o gradiente de profundidade e é muito preocupante esse resultado. O meu projeto, ele envolve os tubarões-lixas aqui da Paraíba. E o que a gente quer, na verdade, é responder uma pergunta muito simples, mas que é extremamente importante, que é quantos tubarões tem aqui e onde eles estão, basicamente. A importância do tubarão-lixa, primeiro, como todo tubarão em ambientes de Recife, eles atuam como predadores de topo. Isso quer dizer que eles estão controlando a população de todos os peixes, todas as espécies abaixo dele, através da predação, através do seu efeito em outros animais. E aqui no Nordeste do Brasil, principalmente, é onde tem as maiores populações desses animais, que no Brasil são considerados ameaçados de extinção. Nós também documentamos uma fauna marinha de grande porte aqui na Paraíba, também surpreendente. Então, por exemplo, das 5 tartarugas marinhas, das 5 espécies de tartarugas marinhas com ocorrência no Brasil, todas utilizam aqui a nossa costa, e a tartaruga de pente, uma das mais ameaçadas, desova na nossa costa, numa pequena faixa da nossa costa. Então ela está registrada pelo projeto. Também documentamos diversos mamíferos marinhos, como peixe-boi, baleia jubarte, golfinhos. Portanto, o projeto ele reúne informações desde macroalgas e invertebrados marinhos até a fauna de grande porte, ameaçada ou criticamente ameaçada. Para transformar esse projeto em conservação na prática, é preciso que haja, desde a base científica, não existe uma política pública eficiente ou eficaz, efetiva, se não houver um fundamento técnico-científico forte. Portanto, a conservação precisa do conhecimento científico. Então, também precisa da vontade política, porque a universidade não cria áreas protegidas. Quem cria área protegida é o Estado brasileiro. A nossa proposta, que seria a proposta dos sonhos, aquela que incluiria todos os fundamentos da ecologia e da organização,
de um sistema ecológico abarcaria 50% da plataforma continental da Paraíba. Nós sabemos então que essa não é uma alternativa completamente viável. Porém, nós temos uma que atende à meta de proteger 10% do mar paraibano, que é extremamente fácil de ser colocada em prática. Essa inclui os 3 naufrágios, então, portanto, o patrimônio histórico-cultural estaria resguardado, nessa área protegida, recifes mesofóticos, os mais profundos, nós temos um paleocanal contemplado, tudo isso em uma unidade de conservação que atende aos 10% que a ONU exige. Em termos práticos, o governo da Paraíba saiu na frente nessa preocupação de expandir o território marinho protegido, coisa que nenhum outro estado no Brasil fez. Além disso, aproveitando o que a Fundação Boticário nos fornece, isso é algo muito importante, isso precisa ser fomentado, porque desonera o Estado da função de gerar um conhecimento com base técnico-científica, porque essa é muito cara. Portanto, do nosso ponto de vista, a bola está na marca do pênalti. Basta o governo da Paraíba chutar, fazer o gol e correr para a galera.